O Evangelho de Judas, um dos documentos mais polêmicos, controversos e proibidos da história da humanidade. Um manuscrito que, se verdadeiro, desafia as fundações do cristianismo, expõe segredos ocultos e coloca em xeque tudo o que a Igreja Católica ensinou por 2000 anos. Durante séculos aprendemos que Judas Iscariotes foi o traidor, o discípulo corrompido, o homem que vendeu Jesus Cristo por 30 moedas de prata, levando-o à crucificação. Mas e se essa história estiver incompleta? E se Judas, na verdade, foi o escolhido para cumprir um papel sagrado, e sua traição foi parte de um plano divino ocultado pela Igreja? Prepare-se para mergulhar no lado mais sombrio da fé, dos evangelhos proibidos e das conspirações religiosas. Vamos explorar o Evangelho Maldito de Judas, o documento que o Vaticano tentou esconder e que até hoje poucos ousam discutir abertamente. Tudo começa em 1978, no deserto do Egito, mais precisamente em uma caverna esquecida próxima a El-Minya. Um grupo de beduínos, caçadores de tesouros e saqueadores de sítios arqueológicos encontraram uma coleção de manuscritos antigos enterrados em uma caixa de pedra calcária. Entre esses pergaminhos estava um códice de papiro extremamente deteriorado, mas com inscrições em copta, a antiga língua egípcia derivada do grego. Eles não sabiam naquele momento, mas tinham nas mãos um dos documentos mais explosivos da história religiosa. Esse códice, mais tarde identificado como datado do século III ou IV d.C., continha o chamado Evangelho de Judas, um texto apócrifo que oferece uma visão radicalmente diferente dos eventos narrados nos evangelhos canônicos da Bíblia. Mas antes de falarmos sobre o conteúdo do manuscrito, precisamos entender o contexto dos evangelhos proibidos. Desde os primeiros séculos do cristianismo, existiam dezenas de relatos e textos sobre a vida de Jesus e seus seguidores. Muitos desses documentos foram excluídos pela Igreja Católica durante os concílios de Nicéia e outros encontros eclesiásticos que definiram o que seria aceito como Palavra de Deus e o que seria considerado heresia. Os evangelhos apócrifos, como o de Maria Madalena, Tomé e agora o de Judas, foram condenados, perseguidos e destruídos. A Igreja alegava que esses textos deturpavam os ensinamentos de Cristo e que continham ideias perigosas, muitas vezes ligadas a correntes esotéricas, gnósticas ou heréticas. E é justamente nesse cenário que surge o Evangelho de Judas. Segundo o texto, Judas não foi um traidor, mas sim o discípulo mais próximo e confiável de Jesus. Ele teria recebido uma revelação secreta do próprio Cristo, e sua suposta traição foi, na verdade, um ato necessário e ordenado por Jesus para que o plano divino se cumprisse. O Evangelho afirma que Jesus precisava se libertar da prisão do corpo material para ascender ao reino divino, e apenas Judas, compreendendo esse mistério, aceitou o fardo de entregá-lo às autoridades, mesmo sabendo que seria odiado pela história. Essa narrativa coloca Judas como um herói oculto, alguém que sacrificou sua reputação e aceitou o ódio eterno em nome de um plano superior. Mas o texto vai ainda mais longe. O Evangelho de Judas critica diretamente os outros apóstolos, chamando-os de ignorantes, incapazes de compreender as verdadeiras palavras de Jesus. Ele também sugere que o mundo material é uma prisão criada por entidades inferiores, uma ideia alinhada ao gnosticismo, uma corrente religiosa antiga que afirmava que a salvação só era possível através do conhecimento secreto, e que o Deus do Antigo Testamento não seria o verdadeiro Criador benevolente, mas uma entidade inferior e enganadora. Essas ideias colidem frontalmente com a doutrina oficial da Igreja, que prega a redenção através da fé e da obediência e não por revelações esotéricas. Por isso, quando o manuscrito do Evangelho de Judas foi encontrado, ele se tornou imediatamente alvo de disputas, encobrimentos e tentativas de silenciamento. Durante anos, o códice permaneceu escondido, passando de mãos em mãos no mercado negro de antiguidades. Foi mal preservado, sofreu danos irreparáveis e quase se perdeu completamente. Apenas no início dos anos 2000,
o documento chegou ao conhecimento de estudiosos respeitados, incluindo especialistas da National Geographic e de universidades europeias. Em 2006, após anos de restauração e análise, a National Geographic anunciou oficialmente a existência do Evangelho de Judas, publicando uma tradução preliminar e trazendo o manuscrito ao conhecimento público. Mas o impacto foi imediato. A Igreja Católica, através de porta-vozes e teólogos, condenou o texto, chamando-o de falsificação tardia, heresia gnóstica e uma ameaça à fé. Outros estudiosos, porém, defendem a autenticidade histórica do manuscrito, mesmo que ele não seja contemporâneo de Jesus, argumentando que ele reflete correntes religiosas existentes nos primeiros séculos da era cristã. O mais perturbador não é apenas o conteúdo do Evangelho, mas o que ele revela sobre o controle da narrativa religiosa ao longo da história. Se Judas foi, de fato, parte essencial do plano divino, toda a estrutura de culpa, pecado e traição que moldou o cristianismo precisa ser reavaliada. E mais inquietante ainda, o Evangelho sugere que a verdadeira sabedoria, o conhecimento necessário para escapar da prisão material, foi ocultado, preservado apenas por poucos iniciados. Essa visão gnóstica, baseada em revelações secretas e conhecimento proibido, ameaça o poder das instituições religiosas tradicionais, que se baseiam em interpretações oficiais, hierarquias e dogmas inquestionáveis. Além disso, o manuscrito alimenta teorias conspiratórias sobre o ocultamento de documentos históricos, a destruição de evangelhos alternativos e o controle da fé em benefício político e social. Durante séculos, houve rumores de que o Vaticano possuía arquivos secretos, documentos proibidos e textos heréticos mantidos longe do público para preservar a narrativa oficial e impedir o colapso das estruturas religiosas. O Evangelho de Judas se encaixa perfeitamente nesse cenário. Sua existência é uma prova de que outras versões da história de Cristo circularam nos primeiros séculos. Foram combatidas, destruídas e silenciadas, mas nunca desapareceram completamente. Hoje, o manuscrito está sob os cuidados de instituições acadêmicas, mas seu acesso é restrito, sua tradução completa é contestada e o debate sobre sua autenticidade e significado continua cercado de controvérsias. Para muitos, ele representa apenas uma heresia antiga, sem valor histórico. Para outros, é uma peça fundamental do quebra-cabeça da verdadeira história de Jesus e dos primórdios do cristianismo. No Codice Histórico, buscamos exatamente esses documentos esquecidos, essas verdades ocultas, e esses relatos proibidos que desafiam a história oficial. O Evangelho Maldito de Judas é mais do que um pergaminho velho. É um lembrete de que a história da humanidade, da fé e do poder sempre foi escrita pelos vencedores, enquanto as vozes divergentes foram silenciadas, perseguidas ou apagadas. Mas, assim como o Evangelho de Judas sobreviveu às areias do tempo, outros segredos ainda aguardam ser desenterrados. A pergunta que fica é: estamos prontos para aceitar que o passado pode ser muito mais complexo, sombrio e subversivo do que nos ensinaram? Ou preferimos a segurança confortável das versões oficiais? No final, cabe a cada um de nós buscar as respostas, investigar os documentos esquecidos e questionar as verdades impostas. Se você deseja continuar desvendando os segredos proibidos da história, inscreva-se no Codice Histórico, ative as notificações e prepare-se para mergulhar cada vez mais fundo nos arquivos ocultos da humanidade. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo episódio.